Queridos confrades, padres, irmãos, estudantes professos, os nossos seminaristas, que bom estarmos juntos reunidos, celebrando, bendizendo a Deus, a vida de São Clemente, nosso confrade santo. Queridos romeiros, romeiras de Nossa Senhora Aparecida, presentes aqui na casa da Mãe, mas tantos outros que nos acompanham pelos meios de comunicação. Que bom estarmos unidos nesta ação de graças, neste momento de comunhão com Deus, de fraternidade entre nós. Todos nós, missionários redentoristas, estamos nestes dias encerrando o chamado Ano Clementino, porque celebramos 200 anos da morte de São Clemente. E para isso, imagino que todas as províncias, todas as unidades redentoristas pelo mundo afora, estamos presentes em mais de 80 países, haviam pensado uma programação para comemorarmos esta data tão marcante, tão significativa. Mas daí, com a pandemia que estamos vivendo, tudo isso teve que ser feito de uma maneira diferente. E a gente poderia até se perguntar, isso combina muito com São Clemente, que também teve que se adaptar, se enculturar, que experienciou na sua própria vida momentos difíceis, desafiadores. A experiência do fracasso esteve sempre perseguindo a vida, as ações de Clemente. Mas nem por isso ele se deixou desanimar, deixou-se abater. Então é com esse espírito que nós também celebramos. Havíamos pensado uma comemoração bastante intensa, tivemos que readaptar. Porém, a intensidade da nossa gratidão é a mesma. O desejo de queremos aprender de Clemente, como evangelizar, como ser missionário nos tempos atuais, permanece. E é isso que importa. Nós tivemos então um tríduo preparatório para essa celebração de hoje, com a ajuda do Padre Vinícius aqui presente, do Padre Paulo Sérgio Carrara, do Padre João Batista, do Padre Ulisses. Certamente quem acompanhou, sobretudo pelos meios de comunicação, pôde aprender muito da vida, da espiritualidade de São Clemente. Então, nós podemos dizer que a vida dele vai inspirar a cada um de nós, redentorista ou não, porque os santos ensinam a humanidade como viver do jeito que Deus quer que nós, humanidade, vivamos. O seu sonho, o seu projeto. De modo então que não vou aqui recuperar a biografia de São Clemente, mas compartilhar com vocês aquilo que está no nosso coração nesta data marcante dos 200 anos de sua morte. Morte nesta vida, mas nascimento para Deus. Porque São Clemente continua muito vivo. E nós queremos acreditar, sobretudo, através da congregação que ele tanto ajudou a crescer, a se expandir. Portanto, irmãos e irmãs, os santos são aqueles que buscaram em vida falar de Deus para os outros. E que depois de mortos, eles continuam nos ensinando e nos falando das coisas de Deus. São Clemente se insere dentro desta dinâmica. E nós, redentoristas, como ele, admiramos muito a Santo Afonso Maria de Ligório. E somos devedores a Santo Afonso, que iniciou o nosso grupo missionário na igreja. Todavia, não temos como não admirar igualmente a São Clemente Maria Hofbauer. Aliás, nem estaríamos aqui para dizer isso se não tivesse existido esse homem de estatura espiritual
tão grande que expandiu a congregação redentorista no mundo, tornando-a mais missionária e presente em realidades fora da Itália, seu berço, local de sua origem. Depois de 200 anos da morte de São Clemente, percebemos que ele continua nos evangelizando, nos provocando e nos dizendo muito. Ele não fez coisas extraordinárias, mas ele foi simplesmente ordinário em tudo o que ele fez. Aí está o segredo da vida de Clemente. Sem negar a sua humanidade, a sua fragilidade, ele deixou-se moldar pela graça de Deus e se fez um homem útil para que o reino de Deus crescesse neste mundo. Entre muitos aspectos que a gente poderia destacar da vida de São Clemente, eu escolhi 3. Primeiro, a sua espiritualidade, porque a espiritualidade é a alma, é o oxigênio da ação missionária. No segundo momento, a sua ação apostólica, seu trabalho pastoral. E por último, Clemente como um homem da igreja, um homem eclesial. De onde que vem a espiritualidade de Clemente? Do seu ambiente familiar rural, marcado pela piedade popular. Da sua experiência como eremita que foi. Dos cursos de catequese que ele participou antes mesmo de se tornar redentorista. E obviamente daquilo que Santo Afonso, que outros missionários lhe transmitiram. Ele bebeu na fonte da espiritualidade redentorista. Ele assimilou esse espírito para a sua vida. Pode-se então dizer que Clemente recebeu, assumiu e acrescentou ao patrimônio espiritual da congregação redentorista. Não foi um receptor passivo, mas alguém que somou, acrescentou a nossa vida espiritual. Ele nos ensina a sermos missionários contemplativos na ação. Em tudo aquilo que nós realizamos, todos nós batizados, nós temos oportunidade e ocasião para experimentar o amor de Deus. E a religiosidade, a fé de Clemente contrastava, sobretudo, com o espírito da sua época. Se pensamos nas ideias iluministas do seu tempo. Porém, Clemente não vivia a fé de maneira alienada. Ele também se contrapunha ao pseudo-misticismo, a uma fé de fachada. Ele queria de fato ser autêntico naquilo que acreditava, naquilo que o movia a anunciar o reino de Deus. E como que a gente vê isso na ação pastoral, na ação apostólica de Clemente? Ele sempre se mostrou determinado em transmitir às pessoas o amor de Deus, porque ele próprio se sentia muito amado por Deus. E para isso, Clemente foi bastante criativo, perseverante, corajoso, audaz. Não excluía ninguém, nenhuma classe social, para a sua evangelização. Porém, privilegiava os pobres, as crianças abandonadas de pais pobres. Certamente São Clemente está entre aqueles santos da igreja que mais viajaram, que mais percorreram localidades nesse afã de querer implantar o reino de Deus, de querer anunciar
a mensagem do reino. Por isso que São Clemente ficou conhecido em tantos lugares da Europa, nos quais ele queria implantar a congregação redentorista. Ele experimentou diversos fracassos na sua intenção evangelizadora. Nem tudo significou na vida dele sucesso, êxito, mas mesmo assim não se deixou abater nem desanimar. Lançou mão dos meios inimagináveis para aquela época, daí a sua criatividade, tais como a imprensa, círculos de intelectuais, a arte, que não é esteticismo, mas um meio, uma forma para despertar nas pessoas o sentido de Deus, a beleza, a música, os chamados oblatos, leigos, que ele associava à sua ação evangelizadora. E Clemente era, portanto, um anunciador, um pregador, mas não era alguém que primava por uma pregação moralizante. Partia da simples mensagem bíblica e procurava, através dela, esclarecer às pessoas qual era a vontade de Deus. Procurava difundir a doutrina da igreja, não a sua doutrina, mas através de explicações acessíveis, simples, para que todas as pessoas compreendessem. De modo que a gente poderia dizer que o lema pastoral de São Clemente era esse: o Evangelho deve ser pregado de maneira totalmente nova, porque é boa nova, não pode ser enclausurado, não pode ser tornado velho, antiquado, mas é uma mensagem que desperta a novidade, a surpresa da presença de Deus na nossa vida. E foi isso que Clemente buscou realizar lá em Varsóvia, na Polônia, em Viena, na Áustria, ajudando a resgatar o sentido religioso na vida das pessoas. Qual que é o lugar que a fé deve ocupar na vida de cada um de nós, que nos dizemos cristãos, católicos? Esse dinamismo do ato de crer em Deus. Mesmo que não possuindo técnica de retórica, ele foi considerado um grande pregador, chamado de apóstolo da pregação, porque ele anunciava aquilo que estava no seu coração, aquilo que ele experimentava. Não era alguém que falava de teorias sobre Deus, mas daquilo que ele próprio buscava viver. E então, podemos dizer que Clemente se torna um homem da igreja, um homem eclesial. Ele costumava dizer assim que era católico da cabeça aos pés, mas nada disso o eximia de buscar o diálogo, o serviço com todas as pessoas, mesmo com aquelas que não eram católicas. Tanto que São Clemente despertou a conversão de pessoas de outras religiões, de acordo com aquilo que o Papa Francisco diz: não por imposição, não por proselitismo, mas por atração. As pessoas, vendo Clemente, sua ação, ficavam admiradas, se sentiam atraídas. O que move esse homem, apesar dos fracassos, dos desafios, a continuar evangelizando, a falar do amor de Deus? Então era isso que possibilitava outras pessoas de abraçarem também o caminho da vida cristã. São Clemente não buscou contatos e relações com os expoentes da hierarquia da igreja para fazer carreirismo eclesiástico,
mas era para garantir, sobretudo, o direito do anúncio do Evangelho naquela sua realidade, no seu contexto tão difícil, para a igreja, dentro do Estado, dentro da sociedade civil. Mesmo sendo próximo então dessas autoridades, Clemente não deixou de manifestar aos superiores os seus desagrados e também decepções. Ao mesmo tempo que ele defendia a figura do Papa, manifestando fidelidade a Roma, ele não deixava de ser crítico aos abusos da cúria romana. E nesse aspecto da vida eclesial, ele ensina para nós que vivemos na igreja do século 21. Ele defendeu, ele quis, ele ajudou que a igreja fosse mais evangelizadora. E uma igreja que acreditasse e que apostasse nos leigos, homens e mulheres fiéis, batizados. Olha que atualidade de Clemente para todos nós. De modo que ele pode ser considerado um inovador religioso. Alguém que foi capaz de atualizar e inculturar até mesmo as regras, as constituições redentoristas na realidade onde ele se encontrava. Ele foi expressão, irmãos e irmãs, de uma igreja viva, de uma igreja comprometida, engajada na realidade social daquele tempo. Seu grande exemplo, não simplesmente se servir da igreja, mas servir a igreja, povo de Deus. Embora não tivesse uma formação intelectual erudita e profunda, ele soube se mover bem dentro do iluminismo, do romantismo do seu tempo. Mesmo que tenha cursado apenas 2 anos de teologia, nós admiramos o quanto a ciência teológica penetrou na vida, na alma deste homem. Ele não estudou muito, mas foi um homem de inteligência profunda, de julgamento claro, e de quem consegue traduzir com simplicidade as coisas difíceis. Não tinha um brilhantismo retórico, nem uma profundidade intelectual de pensamento, mas quando falava, despertava interesse e admiração das pessoas. Por quê? Era muito mais a força da sua fé que levava as pessoas a admirarem, a criarem convicção daquilo que ele falava. E daí eram tocadas, despertadas por uma vida de conversão, uma vida de seguimento a Jesus. Por fim, certamente nessa nossa celebração de 200 anos da morte de São Clemente, nós poderíamos dar um presente a ele. Como que agradaria a São Clemente, Santo Afonso, se hoje, nesta celebração, cada redentorista no mundo, somos mais de 4.500 redentoristas, sem contar tantas outras famílias religiosas, leigos, associadas à nossa espiritualidade. Se cada redentorista ajudasse que nossas igrejas, que nossos locais de trabalho se tornassem como a igreja de São Beno ou São Bento, lá em Varsóvia, um lugar de permanente missão, um lugar de evangelização, um lugar de proclamarmos as coisas de Deus, porque foi isso que ele fez, não só na Polônia, mas em todos os lugares nos quais ele passou, marcando seu trabalho por uma intensidade de fé,
de zelo, de criatividade, de amor a Deus e aos irmãos. E nós que estamos vivendo na congregação a reestruturação, temos que nos deixar tocar por este grande exemplo do confrade santo Clemente Maria Hofbauer. E todos nós que amamos a Deus, pertencemos à Igreja de Jesus, queremos que ela se torne também sempre mais comprometida com a evangelização, ajudando que a nossa vida tenha sentido à luz da nossa fé. Que São Clemente então nos abençoe, continue intercedendo pela congregação redentorista e fazendo-a cada vez mais uma congregação missionária, como foi o sonho de Clemente, como foi toda a sua vida de dedicação por esta obra. Que assim seja. Amém. Amém.